A Joyce, o Hopper, o Ted e a Karen já conheciam o Henry lá em 1959. A revelação do que estava por trás da visão verdadeira e como Will realmente foi possuído pelo Mind Flayer em 1984. A razão pela qual a El não consegue rastrear o Vecna, nem a consciência da Max e os Devorados lá de 1985, e muitas outras informações e detalhes que já nos foram disponibilizados no primeiro volume. Opa, eu sou o João e esse é meu canal para falar de ST, e hoje eu vim aqui falar sobre alguns detalhes que eu notei no primeiro volume, nessa primeira parte da aventura, e que explicam muita coisa do que já aconteceu. Então vamos lá. A começar pela Cold Opening, onde aqui nós vemos como o Demogorgon capturou o Will e levou ele pro covil do Vecna. E aqui nós temos a revelação de que não, o Will não foi infectado pelo Mind Flayer lá em 1984 no campo da escola. Ele foi infectado pelo Mind Flayer aqui. Nós podemos ver até a forma como o Vecna infecta o Will aqui. Ele usa esse mecanismo, essa vinha do mundo invertido, para se conectar ao Will e transportar essas partículas do Mind Flayer junto com uma espécie de líquido para dentro do Will. E essa cena é bem semelhante à cena em que nós vemos o Tom e a Janet, o pai e a mãe da Heather, sendo possuídas pelo Mind Flayer lá em 1985, quando o Billy e a Heather capturam eles. A forma como as partículas são transportadas junto de uma espécie de líquido é idêntico, as cenas são idênticas praticamente. E isso nos responde até como funcionava aquela visão verdadeira do Will. Porque assim, ele não foi possuído quando ele estava no campo. Então, o que exatamente eram aquelas visões que o Will andava tendo? Bom, eu acredito que aquelas visões do Will nada mais eram do que uma espécie de maldição do Vecna. Assim como o Vecna fazia uma maldição para criar uma conexão mais poderosa com os hospedeiros que ele teve lá em 1986, por exemplo, a Chrissy, o Fred, o Patrick e Max, eu acho que ele usou da mesma estratégia com o Will, só que ele fez com o Will não pra matar ele, é claro que não. Ele fez isso pra ter controle total do corpo e da mente do Will. Basicamente, aquele momento no campo, eu acho que foi um momento de concretização. Foi quando, através das partículas implantadas no Will lá em 1983, o Vecna e o Mind Flayer tiveram acesso ao corpo físico do Will, e através da maldição do Vecna, essa possível maldição que eu tô teorizando, o Vecna teve acesso à mente e à parte metafísica do controle do Will, ao que diz respeito ao como os poderes dele agem, como acontece essa absorção do indivíduo que é vítima dele, sendo isso a resposta para aquelas visões que o Will andava tendo lá em 1984. E foi por isso que o Will só conseguiu meio que se livrar desse controle absoluto do Vecna lá no final, quando especificamente a Joyce, o Jonathan e o Mike ficaram contando aquelas memórias essas que vieram ser mostradas nesse momento maravilhoso no final da invasão do Max. Eu tava procurando as respostas em outra pessoa, mas eu tinha todas as respostas. Quer ser meu amigo? Eu só precisava parar de sentir esse medo tão grande. E também quando eles colocaram nesse mesmo momento na caixa de som Should I Stay or Should I Go? Lembra da primeira
primeira vez que te mostrei Ou seja, a conexão da música já tava lá de trás, lá em 1984. E durante uma dessas visões que o Will tá tendo, ele acaba gravando a situação com a câmera do Bob. E essa mesma gravação vai ser vista pela Joyce depois. E aqui que tudo começa a ficar muito intrigante e interessante. Quando a Joyce tá vendo a gravação, o Mind Flayer se revela nela muito antes do que quando o Mind Flayer realmente se revelou pra Will no momento. Lembram disso? Quando Will entra na espécie de transe ou na visão verdadeira e ele começa a ver o mundo invertido, demora um tempo do Will olhando e reconhecendo o lugar e ouvindo os barulhos que tem lá. E aí o Mind Flayer se levanta do chão e se apresenta ao Will como aquela entidade gigantesca que faz parte do mundo invertido. Só que na gravação que a Joyce tá vendo, quando a Joyce assiste a gravação do Will, o Mind Flayer automaticamente, instantaneamente, já está presente lá. O que é isso então? Isso é bem intrigante. E o que eu acho que é que basicamente a câmera naquele momento conseguiu de alguma forma captar a presença daquele que está por trás de tudo. Ou seja, daquele que a influência naquele ambiente era maior. Resumindo, eu acho que o Vecna estava por trás dessa maldição que estava acontecendo com o Will lá em 1984. Só que o cabeça de tudo, aquele que estava mandando realmente por trás de tudo e puxando as cordinhas, era o Mind Flayer. Ou seja, nesse momento, acredito eu, a provável maldição do Vecna criou uma espécie de círculo de influência do Mind Flayer e do Vecna naquele lugar, de forma semelhante com o que aconteceu já nesse primeiro volume, assim como foi mostrado como quando o Will estava na escola e sentiu a influência do Vecna no novo hospedeiro dele, que era o Derek. E aí, quando a câmera filmou o Will tendo aquela visão, foi basicamente como se ela estivesse gravando a interferência que o Vecna, através das suas maldições, causa no hospedeiro e no ambiente ao redor dele. E por consequência, o Mind Flayer também, já que ele deve ser o cabeça de tudo. Ele que tá conectando toda essa mente colmeia. E quando a câmera filmou aquilo, basicamente a presença que se sobressaiu foi daquele que estava por trás de tudo, aquele que a influência para com a mente colmeia era a maior de todas, o Mind Flayer. Então o que eu acho é que não, aquela gravação ter mostrado o Mind Flayer muito antes do que o que o Will viu na visão verdadeira não foi uma coincidência. Aquilo na verdade foi a câmera captando aquele que estava por trás de tudo, aquele que possuía a maior influência dentro da mente colmeia e aquele que estava presente junto ao Vecna provavelmente, possuindo Will através dessa maldição. Agora dando uma visão geral da teoria. Will foi infectado pelas partículas do Mind Flayer. Lá em 1983, como a gente já viu, o Vecna transportando as partículas com o líquido para dentro do Will. E aí em 1984, o Vecna começou o plano dele para tomar controle total do corpo do Will. Sendo o momento no campo, aquele momento que o Mind Flayer infecta o Will, sendo mais a concretização da maldição do Vecna para com o Will. O foreshadowing da Robin. Um detalhe que passou despercebido de início numa fala da Robin, mas que com certeza vai ser utilizado como um foreshadowing mais pra frente. É quando ela alerta ao Steve o perigo de tomar um choque na torre de rádio principal da Squawk com ela ligada em alta voltagem. A voltagem. A não ser que você queira fritar. Eu sei. Não sou idiota. Juntando os pontos de todas as informações que nós temos até agora, dessa pequena fala da Robin, da cena que nós já temos do Mind Flayer escalando essa torre da rádio, e do fato do nome do 5º episódio ser Shock Jock, que foi traduzido como tratamento de choque, já podemos ter certeza que o grupo vai ter alguma ideia e vai colocar em ação algum plano envolvendo essa torre da rádio como ponto principal de armadilha para queimar algum organismo, ou talvez provavelmente o próprio Mind Flayer ao entrar em contato com a torre e ser torrado. Para resumir, a informação que a Robin nos disponibilizou vai ser utilizada e vai ter uma grande importância agora no 2º volume. Outra revelação que nós tivemos nessa primeira parte da aventura
foi o porquê da El não conseguir, mesmo através da câmara de privação sensorial, localizar o Vecna e a consciência da Max. Bom, basicamente, isso está acontecendo por conta da interferência causada pelo paredão, pelo limite que cerca o mundo invertido. E isso pode trazer uma possível explicação, por dentro do que eu pensei, para o porquê a El não ter conseguido rastrear os Devorados em 1985. Se a gente lembrar, a El não estava conseguindo achar eles de jeito nenhum. E lembrando que até esse ponto, quando a El procurou os Devorados, eles ainda estavam vivos e em lugares de fácil acesso para El conseguir alcançar eles através do Void com os poderes dela. Então, por que exatamente os poderes da El não estavam conseguindo alcançar ele? Isso eu acredito que é porque lá em 1985, quando a El foi procurar os Devorados, eles já tinham se tornado parte do Vecna. E a consciência deles já estava na cabeça do Vecna. Ele já tinha absorvido eles. E provavelmente o Vecna estava para além do paredão nessa época. E isso é o que pode ter bloqueado os poderes da El de ter alcançado eles. Lembrando que a El só conseguiu localizar o Billy porque o Vecna e o Mind Flayer possibilitaram isso de acontecer. Era tudo parte do plano deles para que dessa forma eles conseguissem localizar a El e o grupo, o que levou ao confronto na cabana do Hop e a El sendo mordida por um dos tentáculos do Mind Flayer, o que acabou possibilitando ao Vecna absorver parte do poder da El. Basicamente, eles já estavam na prisão, que é a cabeça do Vecna. O Vecna já tinha absorvido eles. E por conta desse fato, eu acredito que a El não conseguiu rastrear eles. Provavelmente o Vecna estava para além desse paredão, desse limite, que nos foi revelado que é como se fosse um bloqueador de sinal, um bloqueador dos poderes da El. Inclusive, ela mesma nos revela isso, e também isso nos é apresentado, assim, entre aspas, quando o Jonathan e o Dustin estão tentando localizar o sinal daquele rastreador, e aí eles acabam encontrando uma interferência quando eles estão tentando localizar. E o mesmo acontece quando o Steve e o grupo bate o carro no paredão no mundo invertido, e o Dustin vai checar o que está acontecendo, e descobre que é exatamente esse paredão que eles tinham ouvido mais cedo, né? Que estava causando a interferência no rastreador dele. E é aí que o Dustin descobre que, na verdade, esse paredão, ele cerca o mundo invertido, nesse momento. Então esse paredão, esse limite, funciona como um bloqueador de sinal. Nada passa por ele. Partindo agora para um dos detalhes que eu achei mais intrigante de todos. Quando a Max tá dentro do labirinto de memórias do Henry, ela acaba indo para uma memória lá de 1959, onde nós vemos a Joyce distribuindo uns panfletos do que parece ser uma peça. E nesse panfleto está apresentando os seguintes nomes. Nós temos a Joyce, nós temos o Ted, nós temos a Karen, exatamente, o Ted e a Karen, o pai da Nancy, do Mike e da Holly. E nós temos o Hopper, e apresentando também o Henry, ou seja, todo mundo, a Joyce, o Ted, a Karen, o Hopper, todos esses quatro já conheciam o Henry. Inclusive a Patty Newby, que se eu não me engano é a irmã do Bob ou algo assim. Isso tá relacionado à peça. Eu não vi nada sobre a peça, porque eu sei que vai acontecer muita coisa da peça agora, então pra mim seria só pegar spoiler. Eu não vi nada da peça, mas a Patty Newby também tá presente nesse panfleto. Ou seja, todos ali já tiveram alguma relação com o Henry, e todos ali já sofreram alguma consequência após esse período de 1959 para com o Henry mente colmeia com o mundo invertido. E adivinha a data que tá no panfleto? 6 de novembro de 1959. Creio eu que é exatamente há 24 anos antes do desaparecimento do Will. E mais uma vez nós temos a data de 6 de novembro sendo colocada em destaque. E o porquê exatamente? Porque a Joyce e o Hopper não mencionaram que eles sabem quem o Henry foi. Ou eles mencionaram e nós não vimos. Tem muita coisa envolvendo isso que eu acho que vai ser respondido agora e que vai ser parte de um grande plot desse final, desses dois volumes finais. Essa data, 6 de novembro, tá se repetindo muito. Inclusive o Lucas fala sobre ela e sobre como tá chegando próximo ao aniversário de desaparecimento do Will e como as crianças estão voltando a desaparecer justamente próximo a essa data. Como o Lucas falou,
eu também não acredito em coincidências. Então eu acho que vai vir algo muito surpreendente aí. Partindo agora para easter eggs menores, que é, por exemplo, a Joyce com o machado tentando peitar um Demogorgon, coisa que ela já ia fazer lá em 1983. O Will se comunicando e expressando as memórias do agora através de pinturas. O laboratório de Hawkins sendo mais uma vez representado no centro de um círculo, assim como o Hopper representou ele lá em 1984, quando os resultados da investigação dele para o apodrecimento das abóboras nas fazendas da região levou ele a desenhar aqueles círculos no mapa, tendo no centro disso tudo o laboratório. Tudo apontando pra cá. Essas linhas aqui são bem bonitas. Gostei do E desenho. agora, quando descobrimos É quase que psicodélico. o mundo invertido tá cercado por aquele limite e que o centro desse círculo limite é o laboratório, criando esse paralelo, quase como um foreshadowing. Tem até um pequeno paralelo da Nancy e do Jonathan lá em 1983, quando eles acabaram de ter aquele encontro com o Demogorgon na floresta e a Nancy foi pro mundo invertido e voltou traumatizada. E aí eles estão no quarto da Nancy, o Jonathan fala: Olha, ele não pode nos pegar aqui. Não temos certeza disso. E agora, em 1987, nessa aventura final, o Demogorgon faz o quê? Invade a casa dos Wheeler. Então isso eu achei que ficou muito... Não sei se foi uma coincidência, se foi um easter egg pensado, mas ficou muito irônico ver essa cena desses dois lá em 1983 e o que acontece agora em 1987. Temos também a cena da Elle e do Hopper falando sobre consensão. Eles também tiveram essa mesma conversa lá em 1984. Foi muito fofo ver a Elle falando sobre. Você consegue o que você quer, depois eu consigo o que eu quero. Consenso. C-O-N. Prometo. Você lembra? Quase feliz. C-O-N, senso. Consenso. Que tal ser a palavra do dia, hein? É uma coisa que está ali no meio do caminho. É uma meia felicidade. E o Sullivan finalmente encontrando o bicho-papão interdimensional que ele tanto questionou existir lá em 1986. Há duas possíveis explicações para o que está acontecendo. Explicação 1. Um bicho-papão invisível de uma outra dimensão está matando adolescentes. Explicação 2. O bichinho de estimação do Brenner está solto de novo e ele e os lacaios dele estão tentando esconder isso. Bom, esses foram alguns detalhes, foi mais um bate-papo que eu tava querendo fazer pra eu falar o que não saía da minha cabeça. Inclusive, que cena, a cena da Elle e do Hopper no laboratório dos militares. Nossa, que coisa linda, cara, que coisa linda. Tá orgulhoso de quem a Elle se tornou, de quem a Elle é. Nossa, cara. Eu te amo, Jane. Segundo volume, tá vindo aí pra destruir tudo. Acabar com nossos corações de uma vez por todas. É isso aí, se eu achar mais algum detalhe ou algo que ficar muito em dúvida ou alguma revelação foda, uma teoria foda. Tem a teoria envolvendo o buraco de minhoca e como essa explicação que o professor Clark fez vai ser um foreshadowing mais pra frente, isso é óbvio. Vai ter algum tipo de explicação ou algum tipo de loucura envolvendo buracos de minhoca. Não sei se vai ser da parte do Vecna ou se vai ser da parte do grupo, estando relacionado ao laboratório, por exemplo. Porque tem aquela cena da Nancy e do Jonathan vendo aquele fenômeno acontecer no mundo invertido. Não sei se vai estar relacionado àquilo, mas tem muita loucura pra acontecer. E se eu ver mais algum detalhe, aí eu trago aqui de novo. Então, se alguém assistiu até aqui, muito obrigado. Valeu, falou.